Olá, boa noite. O meu nome é Sara, tenho 35 anos, sou mãe de dois miúdos fantásticos, ambos com autismo, os dois de nível 1, um de 7 e outro de 4, sendo que o de 4 tem hiperatividade e transtorno de oposição e desafio associados. Primeiro que tudo, peço desculpa tanto pelo meu aspecto como pela minha voz, mas isto tem sido uma semana muito complicada a nível de trabalho e mesmo aqui em casa, portanto eu vou tentar esforçar-me ao máximo para que vocês aí consigam perceber aquilo que eu vou dizer. Se não perceberem alguma coisa, peço desculpa. Portanto, eu fui contatada pela Tatiana, ou melhor, pela Patrícia, mas através da Tatiana, para que ela precisava de um vídeo em que eu desse o meu testemunho. Ora, eu para dar o meu testemunho ia estar aqui horas. Por isso eu vou tentar reduzir ao máximo e focar-me um bocadinho nas coisas que são realmente, para mim, importantes e que são essenciais que se perceba. Primeiro vou-vos deixar com o nosso mantra, digamos assim, que é o autismo é apenas um diagnóstico, não é? É não ter medo dos diagnósticos. É o início de uma viagem, como qualquer outra viagem que se começa até mesmo da maternidade. Não é? São tudo viagens que nós fazemos. E esta é mais uma. Não é fácil, mas também não é difícil. Agora, não vou pôr as coisas também só em coisas cor-de-rosa, não é? Quer dizer, a questão de não ser difícil. Obviamente que isto é tudo muito relativo. Mas se nós desfragmentarmos-nos a nós próprios e tirarmos-nos as nossas expectativas de pais de lado e vivermos um dia de cada vez, ou melhor, uma hora de cada vez praticamente, e olharmos para eles e perceberem que, independentemente da característica que eles têm a mais ou a menos que os outros, que é o autismo, eles têm uma personalidade, são uma pessoa, não é? Formada, a coisa torna-se mais fácil. É apenas ir de encontro àquilo onde eles se sentem bem e quais é que são as áreas fortes deles. Eu não sabia que o meu filho mais velho tinha autismo quando tive o meu filho mais novo. Já desconfiávamos, já andávamos em acompanhamento, mas nada fazia prever-nos a nós pais que teríamos ali um filho com autismo e muito menos que ainda tivéssemos uma propensão para ter um segundo filho com autismo também. Ao início não vos vou dizer que foi ótimo, não foi ótimo, mas por um lado foi apaziguador, porque eu sabia que tinha ali um menino um bocadinho diferente dos outros, com comportamentos muito próprios e com focos muito próprios e com interesses muito próprios e que diferiam dos outros meninos da idade dele. E até à altura em que tive o diagnóstico, era apenas uma mãe ansiosa à vista dos outros e que queria que o meu filho tivesse qualquer coisa para justificar os comportamentos menos adequados que ele poderia ter em público ou em privado, ou curricularmente, ou de que maneira fosse. Por isso, assim que saiu o primeiro diagnóstico, acabou por me sair um bocadinho o peso de cima e perceber que eu não estava a ficar maluca, nem que tinha más intenções para com os meus filhos e que apenas cá dentro sabia que eles eram diferentes. Só isso. A diferença aqui em casa é tratada assim. Apenas por ser uma diferença. Não é melhor, não é pior. É apenas uma diferença. Assim como eu tenho cabelo castanho, poderia ter cabelo loiro. Ou ser ruiva. Ou ter sardas. Ou ter algum problema de pele que pudesse ter manchas. É apenas uma característica que eles têm agregadas a eles. A eles como indivíduos e como Santiago e como o Francisco. Eles não são tratados como os meninos que têm autismo. Eles são tratados pelo Francisco e pelo Santiago, que têm gostos, que têm interesses, que há coisas que não gostam. Têm os dois muita seletividade alimentar, o que torna os nossos dias um bocadinho mais complicados, porque neste momento o mais velho só se alimenta com alimentos desde que sejam brancos, amarelos, claros e castanhos. Tudo o resto ele não come, não toca, não pode ter o prato muito cheio, com muita informação, o cérebro dele não consegue. O mais pequenino aceita melhor a fruta, só a fruta, portanto todas as cores, ele não tem esse problema com as cores, mas tem problema com texturas grave, portanto é líquidos, praticamente ele bebe leite ao sumo. Nisto numa família e depois no espaço escola é muito complicado,
porque ainda há muito aquele pensamento que eles têm que comer a sopa, não é? Têm que comer o prato e têm que comer a fruta, não é? Nas cantinas escolares. E isto é muito complicado de gerir às vezes. Eles felizmente são os dois verbais. Francisco com mais dificuldade na fala do que o Santiago. Neste momento a iniciar também a terapia da fala, exatamente por esse motivo, mas eles são os dois verbais. O que facilita aqui a comunicação, que já por si só é difícil, porque se nós falarmos sobre dinossauros ou sobre música com o Santiago, nós temos uma conversa de crescidos. Se nós lhe formos falar, se calhar, de termos visto algum menino a brincar ou outra coisa qualquer, ele não lhe interessa. A nível social, como é que eles são? Isto é fases, isto é cíclico. Há a fase em que eles estão lindamente, há a fase em que eles estão pessimamente. Neste momento temos uma fase pessimamente a nível social do Santiago e do Francisco. Curiosamente, eles geralmente não costumam estar com as fases iguais, a baterem as duas na mesma altura, o que também é desgastante, porque se há um que está com mais sensibilidades, mesmo a nível do vestuário, etiquetas e tecidos e cores e bonecos nas camisolas que não podem ter, há outro que se calhar está com mais seletividade alimentar. Portanto, isto cá em casa, eu nunca sei como é que vai ser o dia da manhã. Posso-me deitar a pensar que amanhã vou utilizar este tipo de ferramentas ou que vai ser assim, mas se acordo e percebo que quando eles não está bem, o dia altera-se por completo e já não vai ser nada daquilo que nós tínhamos pensado. Obviamente que isto também foi uma viagem que eu fiz pessoalmente, não é? Eu tive que parar para pensar que não estava a conseguir chegar a eles, que assim que saiu o segundo diagnóstico eu tive mesmo que parar e pensar, ok, ou mudo qualquer coisa ou os perco, no sentido de que não os consigo acompanhar, que não os consigo perceber, que não consigo estar lado a lado com eles, que não lhes vou conseguir dar a mão. E isso eu não podia deixar acontecer. Isso é um dever meu, como mãe, como educadora, e tive que parar, e tive que deixar os estándares de lado, não é? Vivemos numa sociedade em que é tudo standard. E tive que deixar os estándares de lado, mandar um murro na mesa e dizer, agora vamos fazer assim, porque eu quero fazer assim. E vamos experimentar, vamos experimentando. É um bocadinho tipo pega monstro, não é? Vamos atirar, se colar à parede, ótimo. Se não colar hoje, pode ser colar amanhã, pode não colar, e temos que mudar aqui as estratégias e as ferramentas que utilizamos em casa diariamente, se calhar de hora a hora. O que é que eu posso dizer mais em relação a isso? Leio muito, procurei muito, mas não sou extremista. Eu costumo dizer que ouço aqui, vejo ali, aplico, não resulta muito para outra. Eu praticamente criei o meu próprio método. Não é melhor nem pior do que os outros, é apenas o meu método. É o método da mãe do Santiago e do Francisco que utiliza. Mais nada. Eles têm evoluído, felizmente. Tem sido muito bom porque eles têm evoluído. O Santiago entrou este ano para o primeiro ano e eu estava cheia de medo. Com metas curriculares, com uma série de coisas novas com que ele se ia deparar. Não tem sido fácil para ele. Tem sido um desafio para ele. Mas ele sabe que em casa tem o seu porto seguro, não é? Temos a felicidade de ter uma escola também que o apoie, que percebe e que os tenta ajudar da melhor maneira possível. E ele felizmente tem evoluído até mais do que aquilo que eu achava possível. Não que não acreditasse nele, não é nada disso, pelo contrário, sou a primeira pessoa a acreditar nele sempre, mas às vezes há coisas que nós achamos, se calhar isto ele ainda não chega lá, não é? Vou-vos dar um exemplo meramente representativo. A letra de imprensa ou a letra manuscrita, não é? A professora de educação especial sugeriu, e apesar do Santiago não estar ao abrigo do 3, porque ele felizmente é funcional e tem tem um bom apoio por trás, não está ao abrigo, porque havia outros meninos que necessitavam mais desse apoio e é-lhes dado com todo o mérito, obviamente, mas foi uma das anotações que a professora pôs, foi que achava que ele não iria conseguir fazer, digamos assim, não é? A letra manuscrita e que, portanto, sugeria à professora que não o avaliasse mediante a letra manuscrita e só a letra de imprensa. Andámos ali um bocadinho às turras ao início, Santiago.
andou ali um bocadinho às turras com a letra de manuscrita, e eu disse-lhe: Santiago, mas tu não te preocupes, porque a professora não se vai zangar contigo porque tu não fazes a letra manuscrita. Tu fazes a letra de impressa desde que se perceba, tudo ótimo. Não, mas eu tenho que conseguir fazer. Porque se eles conseguem, eu também consigo, mas pode ser demorar um bocadinho mais de tempo. E hoje, passado 2 meses de início de escola, o Santi já faz letra manuscrita por ele. Porque ele não desistiu. Desculpem, às vezes vão-me emocionar um bocadinho, porque isto é mesmo um caminho. Mas é um caminho que sai-nos do pelo. A nós, pais, a eles. Porque eles têm plena noção que têm coisas diferentes. E o que mais me custa é ver pais que escondem isto. Que não lhes dizem que eles têm. Que não lhes ensinam e que não lhes explicam, que não lhes dão ferramentas e estratégias de como eles ultrapassarem estes pequeninos problemas que eles têm. Não é? Estas dificuldades na comunicação, estas dificuldades na sociabilização. E isso choca-me e faz-me ficar triste, porque eu ainda hoje sou muito criticada nas redes sociais pelo meu papel, pelo aquilo que eu acredito e pelo que eu passo aos meus filhos. E depois, quando acontece isto, eu vou-vos ser franca, é quase como se fosse uma chapada de luva branca que eu dou a meio mundo, que diz que não, que eles não deviam de saber, que deviam de ser tratados como diferentes. Não há tratamento diferente, não é? Não existe isto. A Patrícia diz muito bem, e eu copio-lhe muito a frase, que é: ela diz que não trabalha diagnósticos, trabalha dificuldades. E eu cá em casa, todos os dias, eu não trabalho o diagnóstico deles. Eu trabalho as dificuldades que eles têm. E as dificuldades que eu tenho a chegar a eles. Não é? Isto tudo nós trabalhamos em família. Umas vezes funciona, outras vezes não funciona, como eu já disse. Veio ajudar muito, e aqui tenho que expor, não é? Veio ajudar muito a visão que o Santiago felizmente também tem dele próprio e do mundo, porque ele é um menino que tem uma visão um bocadinho superior para a idade que tem, são 7 anos. Ele há 2 anos quis fazer uma página de Facebook e pediu-me, porque ele na altura não tinha amigos e ouvia-nos falar cá em casa do Facebook e dos amigos que tens, e já falaste com os teus amigos e isto e aquilo, e ele achou na cabeça dele que o Facebook era um sítio onde ele pudesse fazer amigos. Eu tive que lhe explicar, desfragmentar mais uma vez todos os assuntos, com ajuda a nível visual e tudo, para ele perceber que aquilo era um sítio onde as pessoas adultas conversavam ou punham coisas que lhes apeteciam. Era uma rede social, portanto tive que explicar isto, o que era uma rede social. Mas ele mesmo assim disse: mamãe, mas eu gostava de fazer, porque eu também tenho coisas para dizer e às vezes alguém pode que possa querer ser meu amigo. Ok, eu assenti, obviamente sempre com imenso controle, mas o que é certo é que os vídeos dele, ele sempre falou que quis. Às vezes eu não lhe dizia nada daquilo, dizia-lhe: Santiago, devias dizer isto e isto, mas ele, quando nós punhamos a gravar, ele sabia o que é que ele queria dizer e dizia. E eu sempre dei liberdade, a não ser que fosse alguma coisa estranha, mas nunca editei nenhum vídeo dele, sempre pus exatamente como eram. E o que é certo é que a página começou a crescer, as pessoas começaram a segui-lo, porque ele era sincero, porque ele dizia aquilo de uma maneira muito fácil, muito simples, e as pessoas começaram a seguir. E esta visão que ele tem, ele ainda não se apercebeu, acho eu, do quanto ele nos ajuda a nós, família, não é? O Francisco já não é assim, já é um menino mais fechado, mais centrado nele próprio, com uma agressividade acima da média, portanto já é, a nível de sociabilização, é péssimo. Mas o Santiago tem-nos ajudado também, não é? Eles conseguem-se, felizmente, conseguem-se puxar, não é? Vão buscar as coisas menos boas de um e trabalham, e vão buscar as coisas melhores do outro e copiam-nas. E isto já é feito aqui em família inconscientemente, sem nós nos apercebermos. Nessas procuras que eu fazia,
sobre o tema, dei-me com os cães de assistência. Na altura, contatei a associação que se fazia passar por isso, não é? Portanto, a Associação Portuguesa de Cães de Assistência, e pedi informações que me deram, mas realmente o valor que pediam pelo um cão era um absurdo, e quando uma pessoa tem já o orçamento familiar esticado ao máximo por causa das terapias, é impossível, por muito que nós queiramos e que achemos que aquilo lhes vai fazer muito bem, conseguirmos suportar esse valor. E então acabámos por desistir do processo, porque não tínhamos verbas para o financiar, mas em outubro de 2017, exato, fui contatada pela mesma associação a dizer que eles sabiam que o nosso caso eram 2 e que tinham um cão para nos dar a nós família. A Naya, que é a nossa cadela cão d'água, veio para nós no dia 18 de novembro, quando da festa de aniversário do Santiago, e começou a fazer um trabalho exemplar. Quanto a isto, eu só queria deixar aqui 2 apontamentos. O primeiro, peço desculpa, a minha voz está a falhar outra vez. O primeiro, a Associação Portuguesa de Cães de Assistência já não existe. Era uma fraude no sentido económico, representada pelo seu fundador, digamos. Mas não quer dizer com isso que os cães que existam, que não trabalhem e que não façam um serviço que mais nenhum faz. Eu sou prova viva disso, não é? A Naya neste momento não está a ajudar mais o Santiago porque está sem treino, porque ao se descobrir esta burla económica, o fundador, que era também o treinador, desapareceu, não sabemos do paradeiro dele, e os cães que estavam com as famílias, os que foram adquiridos, portanto financiados, ou os que foram cedidos, caso meu, não é? Foi oferta, através de patrocínios e de eventos que foram feitos, ficaram à mercê deles próprios e das famílias, que não têm formação suficiente para continuarem com os treinos, e só por causa disso é que eles estão piores agora e não estão a fazer o trabalho que deveriam estar a fazer nesta altura, e com esse sentido a estas crianças. Mas o que é certo é que a Naya, desde que veio para nós, ajudou muito. O Santiago era um menino que não dormia na cama dele, e a partir da altura em que a Naya chegou cá a casa, no primeiro dia ele dormiu na cama dele, porque sabia que ela estava lá. E ela, desde o primeiro minuto, se uniu muito a ele. Ele não conseguia ir da sala para a casa de banho sozinho, nem da sala para a cozinha sozinho, ele precisava sempre do reforço de um adulto. E a Naya seguia-o, e ele chamava por ela e ela ia com ele. O Santiago em 6 meses teve uma evolução brutal, mesmo. Dormir sozinho, de conseguir ir às divisões sozinho. Até o comer foi melhor. O Francisco largou as fraldas. Nós tivemos aqui 6 meses que foram de um desenvolvimento exponencial, assim, uma coisa fora do normal. Agora não posso dizer o mesmo. Ou melhor, o Santiago voltou a não dormir na cama dele. Está outra vez connosco. Porque não consegue, porque a cadela neste momento não está a fazer o trabalho suficiente. Neste momento é só apenas uma cadela de companhia. Exatamente igual a todos os outros cães. Não está com treino, portanto não está a fazer o treino específico para o acompanhar nem ele nem o irmão. Portanto, neste momento é apenas uma cadela de companhia, e isso refletiu-se automaticamente no comportamento dos dois. O Francisco está muito mais agressivo outra vez, para connosco e para com os outros, e o Santiago está outra vez muito mais fechado, e com muito mais ansiedade, e com muito mais medos outra vez, e com tudo outra vez, basicamente. Agora, que realmente estes cães existem, que fazem todo o sentido, as famílias como a minha e outras terem-nos, fazem, não deixem de acreditar, tem que haver realmente instituições sérias, fidedignas, com brio, que façam este trabalho e que ajudem estas famílias e outras
porque se nós formos a ver, um cão de assistência não é mais do que uma terapia 24 horas por dia. Desde que a criança esteja com o cão, a não estar, não é? E a prepará-lo para outras coisas, a acompanhá-lo no exterior, a ir a museus, a ir a shoppings, a ir onde eles não se sintam confortáveis, não é? E até mesmo é um ótimo destrava conversas, não é? Porque vamos a qualquer lado e é o cão, não é? Portanto, para eles acabam por se sentir mais seguros por terem ali alguém que os acompanha e que sabem que não lhes vai falhar. O livro nasceu de uma necessidade, porque nesta viagem eu nunca escondi, mais uma vez digo, nunca escondi aos meus filhos o que é que eles têm. Obviamente que a comunicação é diferente para um e para o outro, não é? Falamos de maneiras diferentes, mas surgiu exatamente essa necessidade de arranjar um material de apoio que pudesse pegar como se fosse uma história à noite e que lhes pudesse contar vários como é que eu ia dizer, durante o dia, várias coisas que pudessem acontecer, não é? Quase como se fosse aqui uma sequência de ações, não é? Mas de uma maneira simples e que eles que entendessem e que fosse uma história bonita. E acabei por conhecer a Patrícia, que tinha escrito o livro do Martim sobre separação, e que quando eu lembro-me de estar a desfolhar o livro do Martim e estar a pensar, pá, era giro, era mesmo isto que me apetecia fazer, era mesmo isto que acho que faz falta. E a empatia entre mim e a Patrícia foi imediata. Trabalhámos muito bem as duas, sempre com a ajuda do Santiago. Ou melhor, nós acabávamos um capítulo com as minhas ideias e com as dela e dávamos ao Santiago a ler e ele dizia, não estou a perceber. Ou então está ótimo, podem continuar. Ele basicamente foi aquela pessoa que nos fazia ao virar a página ou voltar para trás. E isso aconteceu imensas vezes. Eu penso que nós temos ali um excelente trabalho, uma ótima ferramenta para pais, professores, técnicos, para amigos, para a família, em que possam perceber que realmente lá está, há ali aquelas pequenas diferenças que têm que ser, eu não digo ultrapassadas, mas se calhar contornadas, não é? No dia a dia, de maneira a que eles vivam bem, felizes, que se sintam realizados, porque ao contrário do que as outras pessoas pensem, eles têm estas ganas, têm estes gostos, eles fazem mesmo questão de fazer certas e determinadas coisas e gostam de as fazer bem. Gostam de que as pessoas lhes deem valor por isso, não é? E no fundo isso é o que é importante. Obviamente que há dias duríssimos, há dias em que não, eu acordo e que vejo o olhar deles estático, que não estão cá, e sei que não vai ser um bom dia. E esta semana tem sido assim. Talvez por influência do tempo, que também os influencia muito. É o pior sentimento que um pai pode ter. Uma mãe olhar para o seu filho e ver aquele olhar vazio. Os meus felizmente falam, comunicam, mas eu imagino um bocadinho os outros pais dos meninos que não, infelizmente, não conseguem verbalizar. E há dias duríssimos, há crises repentinas e sucessivas, e em que nós não os conseguimos trazer para este mundo. Eles têm um mundo muito próprio deles, que nem em sonhos nós conseguimos imaginar o que é que lá possa ser. Não fazemos ideia que dimensão é, nem o que eles veem realmente, nem o que eles sentem, porque eles aí fecham-se nesse mundo deles, não é? Por isso, o que eu costumo dizer é que os dias bons compensem os maus, porque eles dão-nos tanto que tem mesmo que compensar. O sorriso deles é a melhor coisa do mundo. O que é que eu posso dizer mais? A nível de terapias importantíssimas, lá está, diagnóstico precoce, o mais possível. Não tenham medo dos diagnósticos, é apenas um diagnóstico, não é mais nada, não é... Tomara muitas pessoas terem este tipo de diagnóstico, não é? Se nós formos a pensar, é apenas um papel que nós temos ali e que nos diz que temos que trabalhar mais, não é? Temos que nos dedicar mais, estarmos mais presentes. Eu sei que é muito difícil nos dias de hoje, garanto que sei, mas temos que ter prioridades.
E a prioridade são eles. Não é o jantar, não é a casa limpa, não é saídas com os amigos, nem com as amigas, nem é a relação do casal. A prioridade são eles. Eles é que importam, não é? E as pessoas têm que se capacitar disso. Pelo menos nestes primeiros anos em que a autonomia deles ainda é débil, em que eles ainda precisam muito de nós. Vão sempre precisar, são nossos filhos, mas com necessidades diferentes, não é? Obviamente que hoje em dia já faço muito mais coisas do que faria há 2 anos atrás. Era impensável. E espero que cada vez consiga ou não fazer mais. Logo se vê. Não me tira o sono. Isso. Tira-me o sono pensar que não lhes dei as ferramentas necessárias para que eles consigam fazer o que os outros fazem, que é um dia voarem sozinhos. Porque no fundo é isso que os filhos fazem, não é? Nós ensinamos-os a voar para eles um dia voarem sozinhos. E nós não vamos cá estar sempre. E esse se calhar é o nosso maior medo. É se nos acontece qualquer coisa, quem é que vai atender estes miúdos? Quem é que vai olhar para eles de manhã e perceber se vai ser um bom dia ou um mau dia? Quem é que não os vai obrigar a comer sopa na escola porque eles não conseguem comer sopa na escola? Porque eles não conseguem comer. Ponto. Quem é que lhes vai explicar que eles não podem falar de dinossauros de manhã à noite? Porque ninguém aguenta essa conversa. Mas que eles não podem ficar tristes quando as pessoas lhes dizem que já estão cansados de ouvir isso. Por isso sim, é muito extenuante, é muito desgastante, mas também é muito bom. Não os trocava por nada. Acho que me tornei, eu, muito mais tolerante. Obviamente que nos modificamos como pessoas. Começamos a ver as coisas à nossa volta de outra maneira. E eu acho que é isto. Muito mais havia para dizer, mas eu estou a ver aqui que o vídeo já vai com meia hora e eu duvido que vocês tenham meia hora para pôr isto. Portanto, espero que tenha servido para alguma coisa. E é isto. Qualquer outra dúvida ou qualquer outro assunto, podem sempre contactar-me, estou sempre disponível. Ou através da página do Santi ou eu pessoalmente. E pronto. Acho que é só isto. Obrigada e boa noite.